Queridos, é uma honra a gente poder estar junto novamente, né, sabendo que Deus está no controle. E eu sei assim que Deus é aquele que vai fazer infinitamente mais do que a gente possa imaginar. É em momento das crises, é em momento da dificuldade que na realidade Deus manifesta o seu poder, manifesta a sua graça, sabe? E a autoridade que Ele tem sobre todas as coisas. E antes da gente começar a palavra desse domingo, eu gostaria que a gente pudesse orar. Eu queria que você aí na sua casa, alguns estão em família, alguns estão só. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que a gente pudesse entrar em concordância e colocar diante de Deus as nossas vidas, colocar diante de Deus esse momento. Amém? Pai, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença, Pai. Sabemos, ó Deus amado, que Tu tens, ó Deus amado, autoridade sobre tudo e todos, ó Deus. Ó Deus amado, o Teu poder, ó Deus amado, a Tua graça e a Tua glória, Pai, excede, Senhor amado, a tudo, Deus amado, que nós podemos imaginar, Senhor. Nós clamamos, ó Pai, nessa hora, Pai. Toma, Deus amado, esse país, toma, Senhor amado, ó Deus amado, a terra, Senhor amado, em Tuas mãos, ó Pai. Que Tu possa, Deus amado, no Teu amor e na Tua graça, Senhor amado, destronar, Senhor amado, todo ataque do inferno, todo ataque do diabo, Senhor, todo levante, Senhor amado, contra, Senhor amado, a Tua palavra, Senhor, pelo nome de Jesus, toma em Tuas mãos nessa hora, Pai. Toma, Senhor amado, a nossa nação, ó Pai, e vai, Senhor amado, essa nação, ó Deus amado, de canto a canto, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Deus, trazendo, ó Deus amado, ó Deus, o Teu braço forte, Senhor amado, e Senhor amado, gerando milagres, ó Deus, gerando milagres, ó Deus, gerando milagres, Pai. Nessa hora, Deus, nós entregamos, ó Pai, cada um, ó Deus, que está, Senhor, ouvindo essa palavra, que Tu possa, Senhor amado, no Teu amor, na Tua graça, abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de falar um pouco sobre visão, né? A gente muitas vezes não entende que a visão é a que vai fazer diferença da nossa vida, né? Talvez não tenha um vírus pior na face da terra do que o vírus que vai corrompendo a sua visão, ou até mesmo vai estagnando a sua visão. Muitas vezes nós perecemos, e não somente por falta de conhecimento, mas esse conhecimento envolve a maneira de ver aquilo que Deus está fazendo, a maneira de ver aquilo que Deus está lidando, sabe, está nos direcionando, e muitas vezes nós temos problemas por isso. Paulo, numa certa vez, ele tem uma visão clara daquilo que ia acontecer numa embarcação, e ele vai e alerta, mas ninguém deu atenção para a sua visão. Mas ele continuou crendo naquela visão. E por causa da visão que ela não foi distorcida, por causa da visão que ele teve que foi bem clara, ele prevaleceu. Deus, Ele na realidade, Ele quer que você prevaleça, sabe, diante da visão dEle. Não daquilo que você vê, mas quando você vê aquilo que Deus vê. Quando você consegue enxergar a vontade de Deus, as coisas mudam de figura. E é isso que Deus, Ele quer para nós. Ele quer tratar de nós. Muitos de nós, às vezes, na casa de Deus, temos uma visão distorcida daquilo que é a sua vontade, né? Muitas vezes nós, por exemplo, no casamento, quando você tem uma visão incorreta, você destrói tudo. Quando você entra num casamento com a visão de você se satisfazer, você vai se destruir, você vai destruir. Por quê? Porque o mundo, ele diz o quê? Que os opostos se atraem. E a grande verdade, isso é uma mentira. Quando os opostos se atraem, só vai dar problema, porque está tudo oposto, tudo caminhando em direção diferente, e é uma visão diferente, são visões que se chocam, e aí é problema em cima de problema. Mas a Bíblia deixa bem claro, quando nós temos uma visão de disposição, nós estamos dispostos a viver um casamento santo, os dois, tanto o homem como a mulher, têm uma visão correta, disposta a viver um casamento santo, as coisas mudam de figura, porque eles não vão se degladiar, pelo contrário, eles vão caminhar junto. Essa coisa de visão é muito séria. Eu lembro o meu primeiro Fusca, tem até um filme que diz, se meu Fusca falasse, não sei o que lá, tal, o meu coitadinho, se ele falasse, ele ia chorar muito, ia contar muita história de ser empurrado, muita história de ser lavado com bombril. 6 horas da manhã eu estava lavando o Fusca. Eu lembro que quando eu fui comprar esse Fusca, eu não conseguia enxergar
Sabe aquela coisa de você encontrar um bom carro, mas eu só consegui enxergar, não é o meu primeiro carro, vou ter um carro, vou dirigir um carro, eu vou ter um carro para ir trabalhar. Eu não conseguia, sabe, ver outra coisa. Eu queria comprar um carro, não importava que carro fosse. Por quê? Por causa da visão, uma visão distorcida. Eu não conseguia entender que eu precisava comprar um carro num bom preço, um carro que tivesse bom de motor. Mas a minha visão, ela estava totalmente voltada só em ter o carro, não importava como fosse. Porque a gente dizia, não, eu arrumo depois. Querido, e hoje, quando a gente tem uma visão clara de como comprar um carro, você vê que se você compra um carro para arrumar depois, tem coisas que nunca você vai conseguir arrumar. E na realidade é inviável arrumar. E tudo isso acontece por quê? Por falta de visão. O que muitas vezes pode colaborar com a sua visão, né? Às vezes o meio no qual você vive, né? Eu lembro que quando o Fernando ele engasgou, quando estava mamando, né? Eu fiquei doido, irmão, eu fiquei doido. O menino começou a engasgar e ficar sem respirar. Eu, ao invés de ter tido calma, deixar da minha sogra, dar as palmadinhas, não, eu enlouqueci. Eu peguei o carro, saí passando por cima de meio-fio, cheguei no hospital enlouquecido. Né? E o que o médico fez? Porque o médico tinha uma visão clara, ele tinha uma visão ampla daquilo que estava acontecendo. Ele começa a sorrir, porque ele sabia que era só dar umas tapinhas na criança, né? Dar uma balançadinha e tal. Tem a maneira de desengasgar a criança. Mas eu não tinha essa visão. A minha visão era o quê? Não, está acontecendo algo grave. Se eu não fizer alguma coisa, essa criança vai morrer. E eu enlouqueci. E muitas vezes nós fazemos tudo, sabe, em cima de uma visão, às vezes medíocre, ou uma visão limitada. Outra coisa que a gente muitas vezes peca, porque a gente não consegue se envolver com o Senhor, não consegue aprimorar a nossa vida de tal forma que nós venhamos ter a nossa visão ampliada, ver realmente com clareza aquilo que Deus quer que nos mostrar. Porque muitas vezes nós estamos focados em coisas que estão acontecendo, nós estamos focados em coisas que as pessoas colocam na nossa cabeça e a gente começa a perecer. Quantas pessoas pereceram? Por quê? Porque tinham uma visão distorcida daquilo que estava acontecendo. Quantas meninas bonitas, né, se entregaram porque tinham medo de ficar solteira, não tiveram a visão clara de esperar, de sair do desespero e ter uma visão clara de esperar aquilo que Deus estava preparando para ela. Quantos rapazes se lançaram, sabe, em desafios que na realidade não os levaram a nada. Por quê? Porque não tinham uma visão correta. Não tinham uma visão correta. Porque muitas vezes nós temos uma visão e ela é formatada naquilo que a gente está recebendo. Aquilo que a gente está recebendo. A visão muitas vezes ela é construída em cima de conhecimento. Você vê um pedreiro, se ele não tem uma visão correta, ele vai fazer as coisas tudo mal feito, vai fazer as coisas tudo torta. Mas por que ele vai fazer torta? Porque a visão dele, aquilo ali está bom. A visão dele está mostrando aquilo ali está bom. Eu lembro que eu trabalhava de orelha, né, ajudante, né? E aí eu cheguei no serviço aí, o Jailton, no caso, o pastor Jailton, que na época era meu chefe, ele chega para mim e ele diz assim, Júlio, passa o verniz naquela porta. E eu fui lá, passei o verniz na porta, falei assim, olhei e falei, cara, mas está ficando legal pra caramba, está ficando muito legal mesmo. O dono da casa, era uma mansão lá no lago, chegou, não, ficou excelente, mas está mudando a cara da porta, né? E eu fiquei todo cheio, falei, caraca, velho, fiz negócio legal, muito bem. O dono elogiou. Quando o Jailton chega, cara, mas que coisa horrível essa daí. Aí eu falei assim, mas que coisa horrível, por quê? Se o dono que é o dono disse que tá bom, eu tô vendo que tá bom. Aí ele vai e responde, porque o dono não conhece. Por isso ele aceitou desse jeito. Ou seja, ele estava dizendo para mim que o dono não tinha uma visão correta de qualidade. Assim como eu, como aprendiz, não tinha uma visão correta de qualidade. E muitas vezes nós nos lançamos na nossa vida debaixo de uma visão que não é a visão segundo a vontade de Deus. E é isso que Deus ele quer trabalhar na nossa vida. Quantas pessoas têm uma visão distorcida daquilo que é santo, uma visão distorcida do próprio Deus. Quantas pessoas que acham que elas só serão aceitas pelo Senhor se elas fizerem isso, fizerem aquilo outro, se elas pagarem o preço, se ela tiver sofrimento. Irmão, isso não funciona assim. E é isso que Deus quer trabalhar na nossa visão, na maneira da gente ver as coisas.
Havia muitas pessoas no interior que elas queriam guardar dinheiro. E o que elas faziam? Elas se enterravam o dinheiro. Elas escondiam o dinheiro. Né? E quantos homens eles faleceram e a família passou a vida todinha passando necessidade porque o sujeito tinha uma visão de economizar. E ele escondia o dinheiro e o dinheiro perdeu o valor, passou a validade do dinheiro e todo mundo perdeu tudo. Por quê? Porque ele tinha uma visão distorcida de como lidar com o dinheiro. Então é muito importante para nós a gente entender, sabe, que Deus, ele na realidade, Ele quer trabalhar na nossa visão, da maneira da gente ver as coisas. Né? Quantas vezes você acha que honrar alguém é diminuir você? Uma visão distorcida. Quantas vezes você acha que, poxa vida, como é que eu vou semear se a minha semente não está dando para mim? Como se você vai semear algo que você muitas vezes fala assim, poxa vida, eu estou com dificuldade de reter. Mas se você não semear, se você não plantar, você não vai colher. Tudo é uma questão de visão. Uma questão de visão. Quando Abraão sai da parentela dele, ele foi debaixo de uma palavra de visão de Deus. Quando Moisés sai para trabalhar com o povo, ele foi debaixo de uma visão. Ele tinha várias visões, tinha visão distorcida de si mesmo, tinha. Moisés, ele tinha muito problema. Por quê? Porque ele se achava culpado, ele se achava derrotado. Quando o Senhor chama ele, Quando o próprio Paulo, ele é chamado, Ananias tinha uma visão distorcida de Paulo. Ele tinha uma visão, não, Senhor, tu não está entendendo. Senhor, esse cara, ele anda perseguindo a gente. Muitas vezes quando Deus dá uma palavra para nós, quando Deus vem sobre nós, nós começamos a falar, não, Deus, tu não está entendendo. Quantas pessoas começam e desistem, por quê? Porque tem uma visão distorcida. Mas Deus, Ele quer transformar a nossa visão. A grande verdade, quando você lê a palavra, Paulo fala, olha, quando você era criança, você lidava com as coisas de criança. Você tinha uma visão de criança. Agora que se tornasses adulto, você tem que ver como adulto. E a grande verdade é que muitas vezes nós chegamos no reino de Deus, nós nos envolvemos com a palavra de Deus, e o que acontece conosco? Nós temos uma visão. E muitas vezes, ao invés de nós irmos aprimorando essa visão, esse vírus maluco do inferno vem sobre nós, deteriorando a nossa visão. Pelo contrário, ao invés de começarmos a enxergar com clareza, nós vamos perdendo a visão do reino, a visão do santo, a visão daquilo que é de Deus, e começamos a enxergar aquilo que é profano, aquilo que é mundano. Mas Deus, Ele quer mudar a nossa visão, porque a grande verdade, querido, quando você tem uma visão correta daquilo que Deus quer fazer através de você, quando você tem uma visão correta daquilo que Deus realmente planejou para você, aí você começa a fluir de forma diferente. Você começa a caminhar de uma forma mais tranquila. Quantas vezes, sabe, a gente tem uma visão distorcida das coisas e a gente sofre. Quantas vezes a gente sofre? Quanto crente sofrendo porque tem uma visão distorcida das coisas? Quantas vezes a gente imagina, eu não posso comprar isso, porque se eu comprar isso, o irmão fulano de tal não tem, aí eu vou estar, sabe, eu estou errado. Sabe, eu já tive muitas experiências, querido, já errei demais a conta. Eu lembro que em algum momento da minha vida eu comecei a comprar alguns móveis para casa. Eu comprei um fogão, que na época eu achava que era um dos melhores fogões. E aí, porque eu comprei aquele fogão, eu comecei a observar que alguns irmãos da comunidade não tinham um fogão igual aquele. E aquilo começou a me consumir, começou a me destruir. Olha, eu lembro que eu descia do ônibus, eu saía caminhando para ir para a igreja, a minha cabeça para explodir. É como se, sabe, aquilo tivesse me destruindo. Mas por quê? Por causa de uma visão errada, uma visão deteriorada. E é isso que o diabo quer. Ele quer tirar a tua visão do centro da vontade de Deus. Ele quer tirar a tua visão daquilo que Deus tem preparado para você. Tem coisas, querido, que não vale a pena a gente olhar. Tem coisas que não envolvem a visão de um homem e de uma mulher de Deus. E muitas vezes nós gastamos tempo com isso. Quando Pedro, ele ouve a voz do Senhor chamando para que ele desça e caminhe sobre as águas, querido, enquanto ele olhava para o Senhor, enquanto ele olhava, sabe, essa oportunidade tremenda, ele caminhava sobre as águas. Mas no momento que ele tirou o olhar do santo,
e olhou o natural, ele afundou. Muitas vezes nós afundamos porque nós olhamos para o natural, nós olhamos para o homem, nós tiramos o nosso olhar da presença de Deus. Sabe, todo homem vai passar, você vai passar, eu vou passar. Muitos homens extraordinários passaram, todos eles passaram. Mas o que Deus ele tem preparado para nós, isso não vai passar. Aquilo que Deus tem proposto para mim e para a sua vida não vai passar. Isso tudo é questão de visão, questão de saber entender e discernir aquilo que Deus está colocando diante de você. Muitos de nós vivemos uma vida quase que cega, A gente vive uma vida arrastada, uma vida de sacrifício, de loucura. Mas o que Deus ele tem nos chamado é entender que Ele tem para nós, sabe, uma palavra de vida, uma palavra de graça. É isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer. Deus está no controle, Deus está no controle. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Amém? É um momento assim de milagres, é um momento de ação de Deus, é um momento de intervenção sobrenatural de Deus na vida de homens iguais a você, iguais a mim. É uma ação sem tamanho, sabe, na vida de mulheres iguais a vocês. Então Deus, na realidade, Ele não somente Ele era, mas Ele é e vai ser sempre um Deus vivo, um Deus poderoso que quer agir na tua vida. Basta que você dê liberdade para Ele fazer isso. É isso que Ele quer para você. É isso que Ele planejou para você. É isso que Ele realmente propõe para você. É só deixar Ele agir. É só deixar Ele agir, né? A palavra de Deus diz o seguinte: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas no lugar que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Ou seja, porque o homem de Deus teve uma visão correta, sabe, o inimigo não conseguiu pegar. Querido, quantas vezes você cai em ciladas do diabo, mas porque você não está tendo uma visão correta daquilo que Deus tem, ou porque você não quer enxergar o que Deus está fazendo. Irmão, tem lugares que nós não devemos caminhar, tem relacionamentos que nós não devemos nos envolver, tem situações que nós não devemos meter o bedelho, e quando nós o fazemos, nós trazemos problema, nós trazemos, sabe, dificuldade para a nossa própria vida. Quando você vê o homem de Deus dizendo para o rei de Israel: olha, os inimigos vão te pegar aqui, tá? Então você não vai passar por esse lugar. O que houve nesse momento? Houve um agir de Deus, houve uma ação de Deus. Por quê? Porque eles conseguiram ver o perigo. E quando você vê o perigo e tem noção, tem discernimento, você desvia do perigo. Agora basta ter uma visão correta, e é isso que Deus tem proposto para nós, que tenhamos uma visão correta daquilo que Ele tem para nós, e é isso que Ele quer para você. Então, tendo se turbado com esses incidentes, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ou seja, sabe, o próprio inimigo entendia claramente que Deus mostrava para Eliseu tudo aquilo que estava sendo planejado. Querido, quantas vezes isso deixa de acontecer porque nós não temos uma visão clara de Deus? Quantas vezes Deus está dando avisos para nós? Quantas vezes nós sentamos ao gabinete com os pastores? Quantas vezes nós sentamos com os nossos líderes e eles dão uma visão correta daquilo que está acontecendo para nós e a gente desobedece, a gente não se envolve, a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós. E a gente é mais afeto àquilo que é do mundo. A gente é mais chegado àquilo que é emocional do que àquilo que é espiritual. E Deus, Ele está te chamando para ter uma visão correta disso, querido. Ter uma visão correta disso.
e de ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Ou seja, o rei da Síria, ele manda um exército, ele não mandou um grupinho de soldados. Ele não mandou um batalhão, não, mas ele mandou um exército grande. Por quê? Porque ele queria pegar um só homem, irmão. Um só homem. Olha quanto a diferença faz um homem de visão. O homem que consegue enxergar a vontade de Deus, ele é muito mais forte do que um batalhão inteiro, querido. Qual é a sua situação na vida natural hoje? Você tem sido esse homem que tem uma visão correta de Deus? Você é esse homem que tem, sabe, no seu coração prazer em andar naquilo que Deus está mostrando para você, naquilo que Deus está te chamando? Eliseu, olha, foi um homem de visão. Ele conseguia ver claramente a vontade de Deus, e era justamente essa a diferença dele. Agora, por que isso acontecia? Porque ele se aproximava do Senhor, porque ele tinha um nível de relacionamento com o Senhor, ele tinha construído uma história. Muitas vezes nós queremos ter uma visão clara daquilo que é de Deus, sem construir uma história, sem gastar tempo com Deus, sem ter tempo de oração, sem passar por dificuldade. Esses homens, eles experimentaram milagres, irmão, sobrenaturais, mas também eles passaram por dificuldade. Eles aprenderam a batalhar, eles aprenderam a vencer, e muitas vezes eles aprenderam a vencer sendo derrotados. Agora nós vivemos uma geração que você não pode exortar, uma geração que, se você falar um pouco mais forte, uma geração, se você criticar, uma geração, se você confrontar, as pessoas espana. Quando a porca ela é boa, sabe, o parafuso é bom, ele aguenta roxo. Mas quando é um material que não foi feito de forma correta, ou de forma, na realidade, para aquele tipo de uso, ele não aguenta. Né? Eu lembro de um programa que a gente estava assistindo, os caras foram olhar um helicóptero, e quando eles foram reformar o helicóptero, o cara descobriu que tinha um dos parafusos que segurava a turbina, que ele estava quebrado. E aí eles começaram a conversar, e isso é muito interessante, e eles começaram a conversar e falaram assim: não, esse parafuso ele não aguenta, sabe, essa força da turbina. Ele não aguenta, e é muito provável que quando o helicóptero estiver voando, esses parafusos eles acabam quebrando, e aí o desastre é certo. E aí ele sai para comprar um parafuso que tivesse, sabe, uma constituição, sabe, que tivesse um forjar, sabe, que pudesse suportar a pressão, sabe, suportar a força, sabe, daquela turbina. E aí eles começam a fazer teste, e você começa a ver que alguns parafusos eles não conseguem suportar a pressão, mas outros parafusos suportam a pressão, eles até amassam, mas eles não racham. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida sem conseguir suportar nada. Qualquer dificuldade nos tira do trilho. Agora, por que nos tira do trilho? Porque nós temos uma falta de visão muito grande. Sabe, existe uma história de Soichiro Honda. Nasceu em 1906. E é muito interessante porque é uma história de superação. O cara é filho de um ferreiro, né? E ele resolve, né, trabalhar numa construtora de carro, belezinha. Ele começou a trabalhar, e muitas vezes não era um cara que era bom, sabe, tirar notas boas no colégio, mas era um cara que era persistente, era um cara que tinha uma visão. Então ele amava o que fazia, porque ele conseguia visualizar, e a visão dele era construir veículos. Chegou uma certa época que começou a faltar gasolina, e começou a ter problema de tudo, e ele inventou de botar um pequeno motor numa bicicleta. E aí ele começa a andar e fez o maior sucesso. E aí ele começa a investir nisso, né? E as pessoas ficaram tudo assombradas, porque é uma bicicleta que anda agora, a primeira moto,
né? Começou a caminhar e irmão, aí chegou o sucesso para ele. Mas por que o sucesso chegou? Chegou o sucesso porque ele teve uma visão de construir algo que na realidade seria útil na época e na realidade é útil até hoje. Mas aí foi uma vida bonitinha, uma vida de sucesso? Não, querido. Ele propõe construir numa fábrica, trabalhar numa fábrica, e a fábrica não aceitou ele. A fábrica rejeitou o trabalho dele, o invento dele, né? Aí 2 anos depois, a fábrica contrata ele para colocar o invento dele em prática. E aí, o que acontece? Começa a fluir, ele começa a construir a própria fábrica. Quando ele começa a própria fábrica, o que acontece? Vem a Segunda Guerra, e aí vem os bombardeios e destrói a fábrica. Querido, qualquer pessoa que não tem visão, desiste. Porque o sucesso não é para quem somente tem uma visão, mas o sucesso é para quem tem uma visão e não abre mão dessa visão. Qual era a visão de Jesus? Qual era o propósito de Jesus? A visão de Jesus, querido, era a cruz. A visão de Jesus, querido, era o seu sangue sendo derramado. Era água, sabe, correndo das suas costelas, do seu lado, por amor a você. Qual era a visão de Jesus? Passar por um caminho de humilhação. Mas por quê? Porque ele não estava visualizando, não era somente aquilo, mas ele visualizava ressuscitar por você e por mim. Essa era a visão do Senhor. Ele não abriu mão dela. Ele não abriu mão dela. Quando você tem uma visão, querido, você não abre mão dela. Quando você tem um chamado de Deus, você não deve abrir mão dele. A Bíblia diz claramente: aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás. Agora o problema, querido, é que nós somos acometidos de um monte de vírus que vem destruir a nossa visão. Por exemplo, a visão tem problema de pressão, né? A própria diabetes pode influenciar na visão natural. Agora, na visão espiritual, o que estraga a sua visão? Na visão espiritual, o que é que realmente é capaz de corromper? O que é capaz de te tirar o foco? O que é capaz de fazer isso? Mas a grande verdade é que Deus tem nos chamado para ter uma visão, não somente uma visão clara daquilo que é dele, mas nós podemos descansar na visão de Deus. Podemos esperar na visão de Deus. Podemos aguardar na visão de Deus. Sabe, quando Abraão ele é chamado por Deus, o Senhor pede o seu filho, querido. Se esse homem não tivesse visão, ele tinha falado: Deus, de forma nenhuma, mas a palavra dele em resposta ao seu filho é: Deus proverá. Querido, quando você tem uma visão correta daquilo que Deus tem para você, você sabe que Deus proverá. Você sabe que Deus vai prover, e é isso que Deus quer para você, querido, Ele quer prover. Sabe, em meio a toda essa situação, ao caos que se instalou pelo mundo afora, onde pessoas não sabem o que fazer, são nesses momentos que aqueles que têm visão, eles vão sobressair. É nesses momentos que aqueles que têm visão vão se encher de poder de Deus e falar: Deus, chegou a minha hora, chegou a minha vez, vamos que vamos, e nós vamos prevalecer. É isso que Deus tem para você, querido. É isso que Deus tem para você. Esse Soichiro, eu não estou defendendo o caráter, porque eu não estudei caráter dele, não sei o que esse cara fazia, mas eu estou querendo que você entenda e consiga algo bem palpável, bem forte com relação à visão. Depois da fábrica dele passar por esse momento, aí vem o quê? Vem um terremoto, né? Causas naturais, destruiu tudo, querido. Mas esse homem não desistiu. Querido, quando nós temos uma visão, nós precisamos entender claramente que nós não vamos retroceder. Nós sabemos que Deus está no controle, sabemos que Deus é aquele que age, aquele que nos faz prevalecer. Os discípulos, quando chegou no momento de maior dificuldade, quando eles viram Jesus passar por tudo aquilo, o que eles fizeram? Todo mundo correu, todo mundo sumiu. Não, mas eles estavam se reunindo lá. Talvez reunindo para chorar. Talvez reunido para comentar, para saber o que iam fazer. Sabe, para um consolar o outro. Mas eles estavam juntos. Né? Tudo é questão de visão. Quantas vezes, você é incrédulo igual Tomé. Porque Tomé... Irmão, a gente vê as coisas de uma forma errada.
A gente vê Tomé como o cara problema, mas ele não era o cara problema, porque mesmo em cima de todos os problemas que ele tinha, ele estava lá reunido, ele estava lá na hora que Jesus esteve. O problema, querido, é quando nós perdemos a visão e nós não estamos presentes. O problema é quando a gente perde, sabe, a maneira de enxergar aquilo que Deus tem, e nós nos afastamos do lugar que Deus mandou que a gente ficasse. A gente perde a visão. Quantas vezes nós temos uma visão, e essa visão ela é uma visão que se conforma com problemas da nossa alma, porque a gente teve problema em tal lugar, acha que todo lugar é o mesmo lugar. Quantas vezes nós achamos que o nosso problema é o pastor, querido, pelo amor de Deus. Sabe, quando você tem um foco em Jesus, ninguém vai ser problema, querido, ninguém vai te atrapalhar. Saul não conseguiu atrapalhar Davi. Quantas vezes a gente se coloca como os Davi da história, porque nós temos uma visão que nós somos os coitadinhos, querido, e a realidade, muitas vezes nós podemos ser o Saul da história. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos uma visão clara, uma visão de quem é filho, de quem tem um pai, uma visão clara que Ele está tomando conta de nós. Esses dias eu recebi um vídeo de WhatsApp que eu achei muito interessante. A história de uma tribo de índio, onde o rapaz, ele para se tornar adulto, né, para ele se tornar homem, né, ele que tinha que ir para a floresta, e eles colocavam uma venda nos olhos dele. Olha só, querido, colocam uma venda nos olhos, e ele tem que passar a noite inteirinha lá naquela floresta, né? Todas aquelas intempéries, todos aqueles sons, sabe, de pavor, de terror. Ele passou por tudo aquilo lá, e ele sentou num toco. Passou a noite todinha sentado, com medo, frio, né? Mas ele não tirou a venda. E o engraçado é que quando chega, ele consegue perceber que o dia amanheceu, ou seja, a tarefa dele foi cumprida. E aí ele vai e ele tira a venda. Ele tira a venda. E para surpresa dele, quando ele olha para o seu lado, quem estava lá? O seu pai. Ou seja, o pai estabeleceu, sabe, algo para ele cumprir, mas o pai estava do lado dele, protegendo e acompanhando em todo momento. Querido, a grande verdade, a grande visão da história é quando nós entendemos que o Senhor, Ele é conosco. Quando nós entendemos, quando nós conseguimos visualizar que se Ele é por nós, quem será contra nós? Quando nós temos uma visão clara, que é a vontade de Deus, nós sabemos que em um determinado momento parece que nós estamos sendo derrotados, parece que nós não vamos prevalecer. Mas quando passa o tempo, você persevera, você continua na visão, o seu campo de visão vai aumentando, e você começa a perceber que Deus na realidade está na história, que Deus preparou o melhor para você. É isso que Deus quer para você, querido, que você entenda isso. No versículo 15 diz assim: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Querido, esse tempo fala de uma visão e fala de cegueira. Aquele moço ainda jovem, né, talvez sem muita experiência, mesmo tendo acompanhado Eliseu, ele não conseguia ainda ter uma visão clara daquilo que estava acontecendo. Sabe, muitas vezes nós perecemos porque nós não temos uma visão clara daquilo que está acontecendo. Querido, entenda uma coisa:
Deus é conosco. Deus é conosco. Ninguém mais nessa terra, ninguém mais no universo está interessado como Deus está interessado que a palavra dele, que a vontade dele, na realidade seja um sucesso em nossas vidas. Ele tem prazer quando você o entende, quando você realmente anda segundo a sua palavra. A sua palavra, ela é viva e eficaz. A sua palavra é poderosa para nos guardar, para nos dar uma visão clara daquilo que ele tem para nós. A experiência, querido, nos leva a ter uma visão diferente das coisas. Aquele moço ficou apavorado. Não, olha, nós estamos cercados, os caras vão acabar com a gente. Essa é a visão, querido, que muitas vezes, sabe, o inimigo quer que você tenha. Não, você não vai conseguir. Não, você não vai chegar lá. Não, você é feio demais. Ah, você não tem potencial. Ah, você não vai conseguir, você não vai passar. Você é rejeitado, você é pior do que todo. Está vendo aí? Nem te cumprimentou. Está vendo aí? Não te chamaram. Querido, essa é a visão que o diabo quer de você. Essa é a visão que o inimigo quer que você tenha. Mas um valente de Deus tem uma visão totalmente diferente. O valente de Deus sabe a quem ele está servindo. O valente de Deus sabe a quem ele está obedecendo. O valente de Deus sabe aquilo que ele espera. A palavra diz que o Senhor foi para nos preparar um lugar, querido, diante de tudo aquilo que Deus já fez nesse universo maravilhoso, lindo e santo. Sabe, essas coisas, sabe, materiais lindíssimas que Deus fez na natureza. A Bíblia diz que Ele foi nos preparar um lugar. Imagina isso, querido. Imagina isso. Quando você começa a imaginar que Deus está te preparando um lugar. Você começa a imaginar que é Ele que vai enxugar suas lágrimas. Você começa a visualizar tudo aquilo que Deus propõe para você. Você é uma pessoa diferente. Você se torna uma pessoa diferente, querido. Você se torna uma pessoa diferente. Sabe, esse jovem, ele não conseguia ver o que estava acontecendo. Mas o profeta chega a hora, fala assim, olha, agora olha o que está acontecendo. Sabe, olha, os olhos dele foram abertos. Quantas vezes nós estamos em situação que a gente só consegue ver esse mundinho. A gente só consegue ver essas coisinhas. Né? Já viu aquele jovem apaixonado que terminou o namoro? Ai, meu Deus do céu, ai, eu vou morrer, ai. Não consegue ver que foi o melhor para ele. Não consegue ver se não valorizou porque não amava. Não consegue ver que tem uma oportunidade. Não consegue ver que Deus tem algo melhor. Não consegue enxergar isso. Quantas vezes as pessoas se desesperam justamente porque não tem uma noção clara daquilo que Deus tem para elas. E Deus, Ele tem algo bom para você, querido. Você não pode viver segundo uma visão mundana. Você não pode viver segundo uma visão de fracasso. A Bíblia diz, vi novos céus, uma nova terra. Querido, é essa visão que Deus quer para você, querido. Essa visão que Deus quer para você. Estevão, querido, Estevão, um cara que foi pouco citado na palavra de Deus. Ele foi pouco citado. Mas é um cara que tem um testemunho, um estardalhaço no mundo espiritual. Um pregador, sabe, sobrenatural. E um homem que foi apedrejado. Mas ele tinha uma visão. Ele via o Senhor, sabe, ele via tudo aquilo que Deus tinha para ele. Querido, essa visão, ela é infinitamente maior, ela é infinitamente mais linda do que qualquer coisinha do mundo. Agora, por que nós perecemos? Porque nós vemos o mundo como ele é, e nós tiramos o nosso foco da presença de Deus. Nós começamos a ver as coisas de uma forma natural, né? De uma forma natural. A palavra deixa bem claro que a nossa guerra não é contra homens de carne. Quantas pessoas andam guerreando contra homens de carne? Quantas pessoas começam a ter uma atitude natural? Mas a Bíblia diz que nós temos, sabe, um Senhor. Nós temos aquele que nos é modelo. Aquele que na realidade se entregou por nós. Querido, você conhece alguém que tenha se entregado por você? Você conhece? Quem talvez possa fazer isso? Às vezes um pai, uma mãe pode fazer, um parente, um amigo, né? Mas olha só o que Jesus fez, se entregou por você, sabe, antes de você nascer, querido. Te entregou por você com todas as suas debilidades, com todas as suas ruindades, que a gente é ruim, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas vontades, com todas as nossas picuinhas. Ele se entregou por nós. Agora tudo está em cima de uma visão.
Você olha para Jesus, você nunca viu Jesus ficar apavorado. Viu Jesus ficar apavorado? Ó, irmão, eu acho tão engraçado, tão forte. Quando os caras, você não vai se defender, não. Você não é o rei dos judeus. Jesus, ele, tranquilo, querido. Por quê? Porque ele conseguia visualizar a vontade do Pai. Ele conseguia visualizar tudo aquilo que era propósito do Pai. Rapaz, você não estaria aí se aquele lá de cima não tivesse te colocado. E ainda digo mais, eu não estaria aqui se ele não tivesse me colocado aqui. Então eu estou tranquilo, porque eu estou diante de uma visão clara daquilo que o Senhor tem para mim. É isso, querido, que nós precisamos entender. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Quando você entra na casa de Deus, você vê o quê, irmão? Você tem uma visão como um lugar de adoração. Você tem uma visão como um lugar de você ajudar, de você se tornar corpo. Você tem uma visão de um lugar onde você pode abençoar, onde você pode verdadeiramente participar, onde você pode influenciar. Ou você tem aquela visão, ninguém me olha, ninguém fala comigo, só fulano faz, só Beltrano faz, eu não posso fazer nada, né? Não, porque fulano recebe isso, porque fulano tem um carro bonito, não, porque fulano namora com sei quem, não, porque fulano é alto, é bonito, é baixo, é forte, Irmão, tudo isso é uma visão distorcida. Muitas vezes nós trazemos uma visão machucada lá da nossa infância. Trazemos uma visão lá da nossa infância. A gente não foi acostumado a dividir os brinquedos. Quando se torna adulto, fica possessivo, né? A gente não foi acostumado a ter amizades. Nós não fomos acostumados a honrar os nossos parentes, né? Olha a visão que as pessoas têm hoje. Eu venho de um tempo onde as pessoas, benção tio, benção tia. Irmão, eu ficava, não dormia quando ficava sabendo que vinha um tio meu. Eu ficava louco para receber esse tio. Hoje as pessoas não estão nem aí para nada. As pessoas não sabem honrar nada. As pessoas não sabem valorizar a família. Sabe, mas Deus, Ele tem uma visão correta com relação à família. E você tem? Qual a sua visão diante das dificuldades? Você é igual a esse moço? Rapaz, nós vamos morrer, né? Eu imagino, irmão, ainda tem um detalhe. A gente olha para ele, né? Quer achar que não era... E o cara ainda foi espiritual. Foi espiritual. Porque um monte de gente que a gente conhece, um monte de gente nos dias de hoje, tinha se melado todo, tinha se mijado todo, tinha voltado do profeta, olha lá, tá vendo o que você fez? Tá vendo ali, olha a arrumação que eu entrei por tua culpa, caramba! Mas o profeta não, irmão, ele estava tranquilo, porque ele tinha a visão correta. Eu tinha uma visão correta. Ele ora e fala assim: Deus, mostra para esse homem o que tu está fazendo. Mostra o exército que nos guarda, o exército que nos protege. Querido, muitas vezes Deus, Ele te poupou de você passar por acidente. Irmão, olha quantas vezes, teve dias já que eu falei assim: Deus, o negócio está feio. Eu passei por 3 possibilidades de acidente só vindo do serviço. Eu até fiquei pensando, será que eu estou ficando velho demais? Estou deixando de dirigir direito porque o negócio está feio. Mas Deus me livrou de todos eles, querido. Deus tem te livrado de coisas que você não consegue imaginar. Deus tem colocado um exército para nos proteger, querido. Agora o problema é a visão. A visão de Deus que você tem. A visão desse Pai que guarda. Desse Pai que você muitas vezes, você está com os olhos vendados, você não tem uma visão clara, né? Você talvez tenha medo de tudo que está acontecendo, mas você não consegue imaginar que Ele está ali do seu lado, te acompanhando, guardando a sua vida, te protegendo. É isso que Deus quer para você, nesses dias, sabe, desse vírus maluco. Um vírus que não pode entrar na tua vida, é o vírus que corrompe a tua visão com relação aos projetos de Deus. Não desista, querido, não desista, não desista. Se o Senhor te deu uma palavra, não desista. Sabe quantas vezes já me depreciaram como pregador? Quantas vezes me depreciaram como pastor? Quantas vezes olharam para esse lugar e depreciaram? Querido, eu não vivo disso. Não vivo disso. E você não deve viver disso. Viva daquilo que Deus é na tua vida, porque Ele é a tua vitória. Ele é o condão, Ele na realidade é o seu troféu, Ele é a tua vida, Ele é aquele Deus presente, Ele é o seu tesouro, Ele é a tua força. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que entender.
Algumas pessoas, infelizmente, elas têm uma visão de acumular lixo. Os profetas não eram homens que acumulavam lixo. Esses homens não tinham tempo nem de ficar com mimimi, porque ele não tinha tempo para isso, porque eles era correndo, porque todo mundo queria matar ele. Porque vida de profeta é assim, o povo quer nos matar. O povo acha ruim porque você exorta. E eles não acumulavam nada. Não acumulavam lixo. Não acumulava lixo. Na visão tem uma enfermidade que se chama catarata. Não sou oftalmologista, não tenho pretensão nenhuma de dar um diagnóstico, não, de jeito nenhum. Mas catarata, o que é? De uma forma bem simples, são membrana, como se fosse uma sujeirinha, que vai crescendo, sabe, e te impede de ter uma visão clara. Quantas pessoas estão acumulando coisas na sua visão, acumulando traumas, acumulando experiência, acumulando derrotas, e tem tido a sua visão, sabe, deteriorada, a sua visão deturpada. E aí eu te pergunto, será que não chegou a hora do Senhor te fazer essa cirurgia dessa catarata espiritual? Será que essa catarata espiritual, ela gerou na tua vida uma escassez de visão, uma escassez da presença de Deus? E ela foi capaz de roubar todos aqueles sonhos maravilhosos que Deus teve. Eu lembro que logo quando eu me converti, irmão, era coisa linda, a coisa mais maravilhosa do mundo, irmão. A gente conversava, era jovem, e chegava na igreja, se abraçava, e a gente dava um beijo no rosto um do outro, se osculava. Irmão, para mim era o céu. Mas aí, com o passar do tempo, aí começou as cobranças, começou, sabe, aquele crescimento, entre aspas, que não é crescimento, pelo contrário. As pessoas vão se enrijecendo, se endurecendo. A gente começou aquela coisa de ficar cobrando um do outro, cobra cabelo, cobra não sei o quê, quando pensa que não. Aquela visão de graça, aquela visão de amor, ela se esvaiu. E aquilo se tornou uma coisa tão séria para mim, que eu lembro que eu falava assim, olha, eu deveria ter morrido naquela época. Porque eu tenho certeza que tinha pouco conhecimento, tinha muita inocência, mas eu tenho certeza que eu ia tranquilo na presença de Deus para me encontrar com Ele, porque eu era todo entregue. Por quê? Porque muitas coisas foram acrescidas na visão de graça. Muitas coisas, sabe, te trouxeram essa catarata espiritual. A gente deixou de enxergar com amor, com graça de Deus. Mas aí veio, na realidade, esse avivamento de Deus. E aí o que eu comecei a entender? Eu comecei a ver, Deus, graças a Deus, eu não morri naquela época. Graças a Deus, eu posso viver esse período. Graças a Deus, eu posso experimentar esse tempo. Mas por quê? Porque a visão, ela foi limpa. A visão foi clareada, né? A Bíblia fala de um momento que Jesus, ele vai e ora por um homem. E aí ele vai e pergunta para esse homem, e agora, o que está vendo tudo direito? Não, Senhor, eu vejo homens como árvores, e vejo árvores como homem. Querido, ele foi curado, mas ele não tinha uma visão correta, ele não tinha uma visão, sabe, segundo aquilo que Deus queria. E engraçado, Jesus orar 2 vezes pela mesma pessoa, pelo mesmo problema. Por que isso? Por que isso? Porque na realidade Deus, ele está num processo de trabalhar conosco. Deus, ele quer consertar a sua visão. Ele quer te atrair para que tu consiga ver claramente aquilo que Ele tem para você. Querido, olha, entenda uma coisa. Deus, ele tem um novo tempo para você. Deus, ele tem dificuldades, porque as dificuldades vão te ajudar, vão corroborar para que você seja uma pessoa mais forte, uma pessoa mais madura, uma pessoa com uma visão mais clara. É isso que Deus quer para você. Eu lembro que na minha vida, o que aconteceu? Quando eu fui aconselhar o primeiro casamento, uma coisa interessante, né? Eu fiquei doido.
Eu falei, Deus, como é que pode agora o casal quer separar? Senhor, o que eu vou fazer agora? Um casal separando dentro da igreja, Senhor. Eu fiquei doido. Por quê? Porque não tinha uma visão de experiência clara daquilo que Deus queria fazer. Mas aí, com o passar do tempo, a minha visão com relação ao aconselhamento foi mudando. Eu comecei a entender que muitas coisas vinham para a gente resolver, coisas cabeludas que você não via nenhuma maneira de conseguir ter sucesso naquilo. Eu comecei a ver que Deus era o sucesso, que Deus era aquele que transformava, que Deus é aquele que juntava aquilo que o diabo queria separar. E eu hoje já, porque eu tenho uma visão diferente, eu já estou mais tranquilo com relação a esse tipo de aconselhamento. Então Deus, Ele quer trabalhar a sua visão. Deus, Ele quer te levar a uma maneira correta e clara, para que você possa ver de uma forma santa, de uma forma em paz. É isso que Ele quer para você. Amém? Querido, esse é um momento muito forte, né? O pastor Diego vai orar com você agora. E eu queria, que você concordasse nessa oração, porque ela é muito importante, né? Dizer para você que é um prazer a gente poder estar junto. Dizer para você que é um orgulho muito grande, mas muito grande mesmo, poder servir a Deus nessa casa. Poder, estar junto com você. E eu queria dizer para você, querido, eu tenho um prazer muito grande, porque eu reconheço em cada um de vocês, um potencial sem tamanho. Reconheço que Deus tem sido, na realidade, a tua força, a nossa força. Reconheço que Deus, na realidade, tem nos guardado. Deus tem sido tudo em todos nós. Deus, Ele é bom. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Enquanto o Diego não consegue chegar aqui na frente, né? Eu queria dizer para você, deixa Deus tratar a sua visão. Qualquer tipo de catarata espiritual, deixa Deus tirar. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Essa palavra ela vem nos abençoar, trazer fortalecimento ao nosso coração. E nesse momento eu queria te convidar a orar. Queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa e estivesse conosco em oração, né? Entendendo que Deus ele tem grandes coisas nesses dias para nós. E nós precisamos manter o coração firmado no Senhor. Amém? Então feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, pela tua presença, Senhor. Nós sabemos que vários irmãos vão ouvir ela em momentos diferentes. Deus, nós sabemos, Pai, que o Espírito, ó Deus, é o mesmo, ó Deus, e tem confrontado nossas vidas, tem, ó Deus, nos consolado, tem trago, ó Deus, uma visão clara do teu reino, Senhor. E nós sabemos, Pai, que diante dessas crises, diante dessas dificuldades, Senhor, nós não podemos desanimar, nós não podemos baixar nossa guarda, não podemos deixar, ó Deus, que o espírito, ó Deus, de medo, o espírito de covardia, o espírito de timidez, Pai, toma de conta da tua igreja. Pelo contrário, Senhor, que nesses dias venha o espírito, ó Deus, de ousadia, a visão, ó Deus, clara do teu reino e da tua vontade. Senhor, que o Senhor esteja nos fortalecendo. Pai, como essa palavra, Deus, ela fala sobre visão. Deus, que nós possamos, Pai, abrir os nossos olhos espirituais e contemplar a tua boa vontade, os teus bons propósitos para nós. Amém, queridos? Então, queridos, essa palavra ela vem para nos trazer essa direção das coisas de Deus. E muitas pessoas têm visto as lutas, as dificuldades, as crises, né? E nós não negligenciamos essas partes, elas existem. Porém, os olhos nossos, os olhos da igreja, nunca vão estar nas dificuldades. Como o pastor Júlio citou, Paulo ele estava dentro de uma embarcação que estava prestes a naufragar, mas os olhos dele não estavam no mar, não estavam na embarcação, mas estavam no Senhor. E Davi ele diz assim: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Querido, a grande verdade é que os nossos olhos precisam estar em Cristo, precisam estar no Senhor, não na dificuldade. Sabemos que as dificuldades irão atingir todas as pessoas, mas os nossos olhos nunca
vão estar nas dificuldades, nunca vão estar nas crises. Nós vamos estar olhando para a presença do Senhor. E como Davi mesmo também disse, ele fala assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós sabemos que nessas dificuldades, o Senhor está no meio do seu povo. Ele está nos fortalecendo. Por isso, não desanime. Não deixe que as dificuldades abatam a sua fé. Pelo contrário, que nós venhamos batalhar pela nossa fé. Que nós possamos permanecer firmes, santos, irrepreensíveis diante do Senhor. E nos achegarmos a Ele. Porque sabemos que na presença do Senhor há socorro. Na presença do Senhor há alegria. Na presença do Senhor há fortalecimento. Amém? Que Deus te abençoe.